E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar como me tornar um filho de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Salmos 51, versículo 5, que em pecado me concebeu a minha mãe. Quando eu nasci, eu já nasci um pecador. Eu não me tornei um pecador quando eu cometi o primeiro pecado. Você não é um pecador porque você peca. Você peca porque você nasceu pecador. Você nasceu pecador por causa do pecado de Adão. Não foi o que você fez que te tornou um pecador. Foi aquilo que Adão fez com que todos aqueles que nascessem após ele, após a sua queda, nascessem com essa natureza pecaminosa dentro dele. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, por um só homem, entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. E pelo pecado a morte passou por todos os homens e todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão, você se tornou um pecador. Não foi porque você cometeu pecados que você se tornou pecador. Você se tornou pecador por causa do pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim: pela desobediência de um só homem foi a sua? Foi porque você pecou que você se tornou um pecador? Não. Foi por causa da sua desobediência que você se tornou um pecador? Não. Foi pela desobediência de um só homem, Adão. Muitos se tornaram pecadores. Você e eu, nós nos tornamos pecadores pela desobediência de Adão. E a Bíblia diz, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Ou seja, justo é aquele que se torna inocente. Ele já não é mais culpado. Por quê? Porque agora ele é considerado justo diante de Deus. Em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo, você é considerado, Deus olha para você como uma pessoa justa. Quando Cristo assumiu o seu pecado, morreu lá naquela cruz, Deus olhou para Jesus e estava vendo ali Jesus como sendo o pior pecador. Por quê? Porque o seu pecado estava sobre ele, foi colocado nele. E Jesus foi condenado, pagou, foi punido como o pior dos pecadores. Para quê? Para que quando Cristo olha para você, ele veja você como uma pessoa totalmente justa, totalmente santa. Por quê? Porque a justiça de Deus, a Bíblia diz que Jesus não cometeu pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que em nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus fosse creditada na nossa conta e Deus olhasse para nós como sendo 100% justos. Amém? Mas nós nascemos em pecado. Por causa do pecado de Adão, eu me tornei um pecador. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 2, que nós éramos por natureza filhos da ira. E por isso ninguém nasceu filho de Deus. Você não nasceu filho de Deus, eu não nasci filho de Deus. Todos nós nascemos criaturas de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Marcos, por isso que a Bíblia diz, pregai o evangelho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para quê? Para que elas deixem de ser simplesmente criaturas e se tornem filhas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus como, então? Todos nós nascemos lobo. Você nasceu lobo. Eu nasci lobo. Você não nasceu uma ovelha, você nasceu um lobo. Esse lobo, não havia... A única maneira desse lobo se tornar uma ovelha, ou seja, um filho de Deus, você nasceu um filho do diabo. A única maneira desse filho do diabo, que é um lobo, se tornar um filho de Deus é através da morte. A única maneira é através da morte. Porque o salário do pecado é a morte. E esse pecador deveria morrer. Então tá. Esse lobo, a Bíblia diz que, Romanos capítulo 6, versículo
4, 5, 6 e 7 diz assim, que o nosso velho homem, esse lobo, filho do diabo, a Bíblia diz que esse velho homem foi unido, o nosso velho homem foi unido com o Senhor na semelhança da sua morte. Assim também nós seremos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. Então nós somos enxertados dentro dele. Esse lobo foi colocado dentro de Jesus. Ele foi colocado dentro de Jesus. E quando Jesus morreu, o seu velho homem morreu. Você pode conferir, está lá no livro de Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante, até o 7. Quando Jesus morreu lá naquela cruz, o seu velho homem morreu com ele. E quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele para viver em novidade de vida. O lobo não ressuscitou. Quem ressuscitou agora foi um filho amado de Deus. O lobo ficou morto, mas agora você ressuscitou com Cristo, com uma nova natureza, com uma nova identidade. Tudo aquilo que o lobo fez já não existe mais, porque o lobo agora morreu, o salário do pecado é a morte. E agora, Cristo morreu e ele matou o seu velho homem junto com ele lá naquela cruz. Amém? Então agora Jesus ressuscitou. Quando você... mas onde eu entro, onde eu me encaixo dentro disso? A Bíblia diz, todos aqueles que creem nessa verdade, a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 26, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quando você crê naquilo que Jesus fez, você se identifica com essa verdade. E quando você crê que Cristo matou o seu velho homem lá naquela cruz, que o seu velho homem morreu, ele te dá uma nova vida. Porque a vida começa na morte. Quando você crê, quando você se identifica com a realidade da sua morte em Cristo, que Cristo matou o seu velho homem lá naquela cruz e perdoou todos os seus pecados, ele te lava de todos os seus pecados e te dá uma nova natureza e perdoa todos os seus pecados do presente, do passado e do futuro. Ele pagou um sacrifício, ele perdoou todos os nossos pecados, presente, passado e futuro. Ele te deu uma nova natureza. Amém? A Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, quem? Receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Então, todos aqueles que recebem essa verdade se tornam um filho de Deus pela fé, simplesmente porque você creu. Amém? Então, você se torna um filho de Deus quando você crê. Não, algumas pessoas têm uma ideia muito errada a respeito disso, porque elas creem o quê? Elas creem que ela chega na igreja, ela recebe a palavra, ela vê todas aquelas ovelhinhas bonitinhas e ela deseja, eu quero ser uma ovelha. O que eu preciso fazer para ser uma ovelha? Aí ele recebe um conjunto de regras, olha, você tem que agora purificar o seu coração, você tem que agora tirar todas as sujeiras que está dentro do seu coração, você tem que tirar todas as mazelas da sua vida, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de se comportar dessa forma. Aí eu te pergunto, domesticar um lobo muda a sua natureza? Domesticar um lobo pode dar a esse lobo uma natureza de filho? Não. A única maneira de resolver o problema dessa pessoa que nasceu lobo é através da morte. E quem morreu lá naquela cruz e matou o seu velho homem foi Cristo. Ele assumiu todos os seus pecados. Então, eu não preciso parar de pecar, parar de fazer isso, eu tenho que parar de pecar, parar de fazer isso, parar de fazer todas as coisas erradas para Jesus me salvar. Não, se você pensa isso é porque você está querendo pagar a sua salvação.
Se você pensa isso, é porque você está querendo merecer a sua salvação. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. É graça, querido, é um favor imerecido. Aquilo que você era incapaz de fazer, Jesus fez por você. Ele pagou toda a tua dívida. E aquilo que você era incapaz de fazer, Ele te dá de graça. Foi de graça para você, mas para Ele custou a vida. Ele pagou toda a tua dívida. Talvez você diga, mas como que Jesus pode me fazer justo não sendo justo? A Bíblia diz, ora, Romanos capítulo 4, versículo 4 diz assim, ora, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é acreditada como justiça. Você não fez, mas porque Jesus fez, Ele acreditou na tua conta, simplesmente porque você creu. Você não fez por merecer, você não tem mérito nisso. Mas porque Ele fez e você creu, Ele te dá uma nova identidade. Então eu não tenho que mudar o meu comportamento para tentar mudar a minha identidade, para tentar me tornar um filho. Não adianta um lobo fazer coisas boas. Não adianta ele sondar o coração dele e falar, olha, eu vou arrancar tudo que há de ruim dentro do meu coração e assim eu vou me tornar um filho de Deus. Não. Esse não é o caminho bíblico. A única maneira de se tornar filho de Deus é pela fé. E quando você crê que você é um filho de Deus e você começa a se relacionar com o Pai, conforme o amor de Deus vai inundando o seu coração, conforme você vai mergulhando no amor do Pai, conforme você vai entendendo que você já é totalmente justo, totalmente santo, totalmente perfeito, que você já é completo nele, é isso que isso vai se tornando real na tua vida. As coisas, as evidências vão florescendo, vai acontecendo e aquilo que você crê, você se torna. Mas se você tentar se esforçar para deixar de ser um lobo e se tornar uma ovelha, um filho de Deus, com certeza você vai se frustrar. E com certeza você vai se tornar um hipócrita, porque você não é capaz, querido. Se você fosse capaz de deixar de ser lobo e se tornar uma ovelha pela força do seu braço, Jesus não precisava nem ter morrido na cruz. Se Ele morreu na cruz, Ele pagou toda a tua dívida. E porque você creu nele, simplesmente creu, você se torna um filho. Amém? Ele matou o seu velho homem. Quando você crê nessa verdade, você se torna uma nova natureza. E a partir daí, a partir dessa nova vida que você tem, novos comportamentos vão ser gerados a partir da sua nova natureza. O bom comportamento, as boas obras, nascem a partir da nova natureza. Porque se você pratica coisas boas e essas coisas boas que você pratica não tem como base a sua nova natureza, então você está tentando domesticar um lobo. E não vai dar certo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. É a única maneira de se tornar um filho de Deus. É mudando de identidade. Por muito tempo na nossa vida, nós permitimos que a nossa maneira de agir determinasse a nossa identidade. Mas nós temos descoberto que não é a minha maneira de agir que me define, que determina a minha identidade. Mas é a minha identidade que define e que determina a minha maneira de agir. Quando você nasce de novo, e você conhece o seu papai. E você mergulha nesse amor. Ações correspondentes são consequência da fé que você tem. Quando você crê que verdadeiramente você morreu com Cristo, você vive como tal.
Amém? Se inscreva aqui no meu canal, Anderson Fernandes. E é isso. É nóis. Deus te abençoe.